é que muita gente compra cursos e participa de eventos e acaba, né, no começo, aquela empolgação, aquela vivência durante o curso, durante o programa e tudo mais, vai passando os dias, o ânimo vai caindo, a pessoa vai desanimando, acaba esquecendo, né? Eu falo isso de experiência própria, porque eu mesmo já fiz isso, né? Já entrei num curso de motivação, coisa linda, aí vai passando o tempo, você vai entrando na realidade não, no cotidiano, e acaba por esquecendo, né, do foco principal, que você tinha que manter ali o foco, né? Que os dias vão ser, né, vão vir um atrás do outro, isso é fato, né? Só que, por exemplo, tem muita gente que pega no tranco e tem muita gente que mesmo no tranco, elas têm uma certa dificuldade em continuar, né? Eu digo por mim, né? Porque não estou pegando ninguém de exemplo, só eu mesmo, a minha pessoa, porque já fiz. E aí, durante o período do curso, durante o período daquela empolgação toda, coisa linda, maravilhosa, vamos que vamos. Só que chega um ponto em que, se a gente não tiver como é que eu vou explicar? Se a gente não tiver não é nem apoio, mas assim uma automotivação, né? Porque a motivação todo mundo pode ter, mas eu digo assim, você mesmo falar para você, não, peraí, alguma coisa está errada, você precisa, né, mudar o foco, volta para lá, porque você está saindo do caminho, né? Então, assim, o que aconteceu comigo foi isso, que algumas vezes eu me vi na direção certa, só que com o passar do tempo eu fui saindo do foco. E aí, quando eu vi, já tinha ido já. Então, assim, depois que você abre um ângulo, um grau daquele caminho, lá na frente você vai estar longe do caminho, né? O que eu quero dizer é que as pessoas que têm dificuldade, né, em seguir sozinhas, existe, assim, uma fórmula ou algum jeito delas voltar para o caminho? Eu não sei se eu fui muito claro, acho que não. Está meio confuso. Não, está perfeito, não foi não. Quando uma pessoa ela começa a investir muito em curso, ela está correta, só que ela não pode esquecer que ela precisa trabalhar a semente. O que você me falou agora, a pessoa ela quer romper, que é o prosperar. Lembra que eu falei que o prosperar é o romper, é o furar a bolha? Ela quer furar a bolha, só que com a semente que ainda não está boa. Então, a semente, a árvore pode até vir para fora, mas ela não vai dar frutos. Por quê? A semente está ruim. Então, tem muita mágoa, tem muita raiva, tem muita culpa. E quando uma pessoa ela tem muita culpa, a primeira coisa que ela faz, como eu falei que tudo está no inconsciente, a primeira coisa que ela faz é ir cortando as coisas que lhe dão prazer. Você fala, Cris, que loucura é essa que você está falando? Sim. Quando eu tenho muita culpa, um sentimento de muita culpa, a balança ela fica muito baixa, que culpa. Então, desse lado, eu vou colocando situações que eu vou cortando os meus prazeres como se eu fosse arrumando um pouco essa balança. Então, aí parece que eu vou me sentir melhor, mas eu estou arrumando outro problema. Então, isso de fazer muito curso e não arrumar a semente, ela pode até romper. Tem pessoas que até conseguem, mas ficam tão cansadas, porque elas não arrumaram a base. A hora que começa a arrumar a base, arrumar a semente, a prosperidade por si só ela começa a fluir. O romper, né? A força, a partir da hora que eu rompi o primeiro patamar, o primeiro degrau, daquele degrau eu não volto mais para baixo, é dali para cima. Então, a gente tem que trabalhar em paralelo, arrumando esse emocional e fazendo os cursos. Arrumando o emocional e fazendo os cursos, aí sim, aí começa a nivelar e a semente vai melhorando, eu vou rompendo, melhorando, e depois, com o tempo,
começa a vir a riqueza, começa a vir os frutos. Entendeu? Mas tá assim, tá? O que você falou tá perfeito. Eu faço, eu esforço, eu esforço, eu esforço. Eu não consigo sair do lugar. Eu esforço, eu esforço, eu esforço. Eu não consigo sair do lugar. Porque tá nessa base aqui na linha de mágoas com os pais, tá com as mágoas ali na raiz ainda. E principalmente com o lado feminino. Principalmente. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa aqui, a Carla Borba, e ela falou muito disso aí também, e no final a gente acabou, ela me deu um trabalho que ela faz, né? Então, assim, a gente fez aí como se fosse não é uma constelação, mas é como se fosse, sabe? Apometria? Não chegou a ser apometria, não. Foi mais assim para o lado da constelação mesmo, sabe? Ok. E aí a gente falou, ela me guiou, tal, então teve muitos negócios do lado do pai, da mãe, então foi muito interessante. Mas pelo que você está falando e pela minha realidade, acho que ainda tem mágoa aí que eu preciso dar uma olhada. Mário, todos nós temos, e ainda está começando a aparecer agora com esse mundo quântico, a terapia quântica, a terapia eficaz para realmente resolver. Porque é claro, né, que nós não vamos ficar, sei lá, eu estou com 59 anos, quanto tempo de vida legal que me resta aí? 20, 15, 20 anos? Eu não quero passar esses meus 20 anos tentando arrumar o que eu já vivi. Né? Às vezes as pessoas vêm em terapia aqui comigo, ai, Cris, eu quero descobrir. Calma, nós não vamos ficar fazendo terapia de passado de maneira alguma, nós vamos destravar alguns pontos aí para você poder fluir e começar a pegar o teu foco no teu aqui e agora. Né? Porque senão o resto de vida que você tem, nós vamos ficar descobrindo o que aconteceu lá atrás, e depois toda a banguelinha, poxa, eu acabei de descobrir o que aconteceu, tá, aí Deus recolhe e acabou. Então, não. A vida, ela é para ser vivida, é para ser no aqui e agora. Mas tem que destravar algumas coisinhas lá de trás para que eu possa começar a fluir. Ô, Mário, você sabe que quando a mãe está grávida de um bebê, a partir da hora que sai do embrião e entra no feto, isto é, a partir do 3º mês de gestação, a criança ela já começa a criar uma glândula que se chama pineal. Essa glândula ela fica aqui no meio do cérebro. E ali ela começa a registrar tudo que está acontecendo na vida da mãe dela. Então, vamos supor, a mãe foi bater o carro. E na hora que bateu o carro, ela começou a sentir muito medo, muito medo. A criança está registrando aquele medo de dirigir, está registrando. Aí ela nasce e a pineal dela começa a ir registrando todos os acontecimentos da sua vida. Essa glândula pineal, ela se divide em 2 etapas, que se chama de caixinhas azuis e caixinhas vermelhas. As caixinhas vermelhas é onde estão guardadas todas as minhas emoções negativas, angústia, saudades, culpa. E tem caixinha para tudo que você imaginar. Tem caixinha para o pai, caixinha para a mãe, caixinha para o cachorro, para a professora, tudo que você imaginar. Quando uma pessoa fala, Cris, eu não estou legal, ela está me dizendo assim, as minhas caixinhas estão abrindo e fechando aleatoriamente, de uma pula culpa, de uma saudade, e eu não estou bem. Essa pessoa, para entrar numa síndrome do pânico, ela está por um pulinho. Então, se não começar a fazer limpeza das caixas mais pesadas, essa pessoa ela entra em depressão. Então, o que eu quero dizer? Às vezes tem uma emoção na pessoa que não é dela, é emprestada. Também, gente, não é para pirar, não. Então quer dizer que esse medo que eu sinto não é meu? Tudo isso precisa ver. Mas muitas vezes a pessoa nunca bateu o carro, ela nunca fez nada e ela não pode pegar a chave que ela começa a suar. Isso chama-se uma memória emprestada. E aí, com trabalhos, né? Rápidos até, não é nada longo, não. Deus me livre. Deus me livre ficar 3 anos falando o mesmo assunto e a pessoa não melhora, o problema é comigo. Deus me livre. Então, conforme você faz... Parece aqueles alunos repetentes de 5ª série, né? 2 anos falando a mesma coisa da minha vida e não melhora, o problema está comigo, não é com a pessoa, não. Que é isso. Mas então existe um método que dá para limpar essas caixas vermelhas, algumas, as mais pesadas, para que a pessoa forme a semente boa e
começa a entrar na linha e a fluir. Opa, e olha, há muitos anos eu faço isso, há muitos anos. E a pessoa que sente nesse momento assim que ela precisa melhorar isso dela, que ela já se identificou com o que você acabou de falar. Nossa, mas como é que eu vou acessar essas caixinhas aí? Como é que eu vou colocar em ordem? Como é que eu elimino as caixinhas ou não? Ou só organiza? Não. Tudo que nós já vivemos está registrado, isso não apaga. Sim. O que é feito é tirar a carga emocional dessa memória. Então, por exemplo, vamos supor que uma criança lá com seus 5 anos de idade, na hora dos parabéns, o pai segurou a irmã no colo e deixou ela de canto, ela que era aniversariante. Ela conta aquilo com uma mágoa, aquilo dói, é uma espada entrando no peito dela. Conforme são feitas sessões, códigos, limpezas, tudo, depois ela conta essa história como uma informação. Por exemplo, eu estou segurando aqui o controle do ar-condicionado. Eu senti alguma coisa em falar para você que eu estou segurando o controle do ar-condicionado? Não. Por quê? Porque é uma informação. Então, amanhã, a pessoa vai contar, você sabe que no meu aniversário de 5 anos, meu pai, tadinho, ela vai contar, ela não tem mais dor. A função da terapia quântica é tirar a carga emocional da memória. Então, ela fica ali parada como uma informação, só isso. É muito, olha, eu falo para você que é muito divino, conforme vai limpando as dores e a pessoa vai melhorando. Porque uma mente que reverbera, ô Mário, o que é uma mente de reverberação? É uma mente que, se você estourar uma bombinha perto de uma pessoa que passou pela Segunda Guerra Mundial, mesmo ela sabendo que não está em guerra, ela vem para debaixo da mesa. Porque a mente dela, aquela caixinha vermelha dela, veio à tona. Ela está se protegendo de uma situação que não existe. Quantos casos que a mulher chega em casa, ela vê um copo sujo em cima da pia e briga, faz à noite um inferno por causa de um copo em cima da pia. Gente, no aqui e agora, no hoje, um copo sujo é motivo de briga? O que aconteceu ali foi um gatilho. Então, essas caixas vermelhas, se elas não forem limpas, ou algumas, pelo menos, tirar a carga emocional, a pessoa ela vive o tempo inteiro aqui nervosa, ou com atitudes agressivas, ou qualquer tipo de atitude, que ela está vivendo do passado, reverberando aqui no presente. E a vida vira um inferno, não só a dela, como de todo mundo que mora com ela, que vive do lado dela. É interessante, né? Saber. O mais interessante que eu acho é saber que tem solução. É saber que tem solução. Eu ia fazer a pergunta. E como resolver isso? Como resolver isso? Bom, olha, um ótimo caminho. Tem solução, gente. É terapia. Tem que fazer para limpar essa carga emocional. E terapia, eu gosto da minha, né? Que eu falo que é quântica e ela é, ó. Você sabe o que é uma terapia rápida, Mário? Uma terapia rápida são os saltos quânticos. O que é um salto quântico? Aquilo que eu ia aprender caminhando 2 anos, 3 anos, eu aprendo em 2 horas. Cris, como que é isso? Eu entrei numa palestra às 2 horas da tarde e saí às 6. Tudo que eu escutei lá fez tanto sentido que eu saí completamente diferente, a minha história mudou. Isso chama-se salto quântico. Coisas que eu ia aprender caminhando, eu aprendo 2, 3 horas, ou dias, né? Eu só voltando um pouquinho aqui na criança, a glândula pineal, tal, que vai começando a registrar acontecimentos e algumas coisas, eu lembrei de um caso que eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que foi o palestrante psicólogo espírita lá, o menino lá do Nordeste, lá, que ia nos programas de TV aí, esqueci o nome dele. Bom, não tô sabendo. Ele é espírita, ele é palestrante, é muito bom. E ele é lá do Nordeste, eu não sei se ele é da Paraíba, não lembro.
Eu esqueci o nome dele agora. Então, ele contou uma vez o caso de uma mãe que a filha tinha muita rejeição com ela. Então, assim, aí, durante muito tempo, a mãe sentia essa rejeição da filha com ela. E aí foi nele e tal, conversando, ele falou assim, mas você nunca falou nada para ela? Falou, não, desde que ela nasceu, a gente tem muito amor, trata muito bem, com muito amor, com muito carinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, e antes dela nascer? Não tem nada que aconteceu? Aí ela foi puxando da memória e lembrou que um belo dia, quando ela descobriu que estava grávida, ou durante a gravidez, eu não lembro, ou quando ela descobriu que era menina, ela comentou com o marido que, puxa, ela queria um filho. Foi aí. Aí, o que ele aconselhou? Rossandro Klinge. Lembrei. Vou procurar depois. Rossandro Klinge. Ele é psicólogo, espírita, palestrante, muito bom. Aí ele comentou com ela assim, então você vai fazer o seguinte, toda noite, quando ela dormir, você senta do lado dela ou deita junto com ela e vai falando no ouvidinho dela que você ama ela, que aquilo que você falou não foi por intenção, que você ama ela como menininha mesmo, que isso aqui foi. E aí ela foi fazendo isso durante um bom período, até que começou a surtir efeito, a menina começou a se aproximar mais, a ficar mais amorosa e tal, e aí ela continuou até que estava tudo bem. Então, assim, quando você comentou que a partir dos 3 meses a Pinel já começa a registrar esses acontecimentos, me veio na hora essa história, que eu achei muito interessante. E a minha sobrinha, eu tenho várias sobrinhas, mas uma delas tem um casal, e aí ela comentando alguma coisa que a filha tinha medo de cachorro, uma coisa assim, e eu falei para ela, olha, deita junto com ela e dê essa sugestão para ela, né? E assim, agora adotaram um cachorrinho, a menina ainda continua com medo, mas assim tá mais de boa, porque antes não podia nem chegar perto de bicho. Então, o que acontece nesses casos quando é criança? A criança é mais fácil de trabalhar dessa forma, de colocando uma informação boa em cima de uma ruim, porque a mente da criança ainda ela está limpa, ela ainda não está cheia de culturas, de cidade, de religião, de medos de pai e mãe, cultura no geral. Porque a mente, cuidado, gente, que ela mente, a mente mente. Então, a mente dessa criança, como ela está ainda vazia, tudo que você colocar, ela vai preencher. Porque como que existe um caso quando você não pode trabalhar uma limpeza de caixa? Você pega o caso de pessoas com esquizofrenia, uma situação um pouco... Você não vai cutucar ali, porque a pessoa já está em curto-circuito naturalmente. Então, precisa colocar situações boas em cima da ruim. Então, a ruim vai descendo, as boas vão crescendo, e eu vou sentindo uma alegria. Mas ela está ali, qualquer momento ela começa a pulsar. Por que que na pandemia houve tantas pessoas com depressão? Não só pelo caso em si, que estava, né, tanta morte, tanta coisa, mas sem a pandemia, as pessoas elas têm sonhos. Eu vou comprar um carro, eu vou viajar, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na pandemia, todo mundo parou de sonhar. Nós estávamos só sobrevivendo. Então, o que aconteceu? Todo aquele sonho que era colocado adormecendo as situações ruins, eles pararam, e as situações ruins começaram a pulsar e abrir as caixas e começaram a vir para fora. Eu sei que o tema é prosperar, Mário, eu sei que o tema é prosperar para os nossos que estão acompanhando a live, mas você lembra da semente? Todas essas informações que estão sendo passadas agora para começar a limpar e fazer semente boa. Porque o dinheiro ele faz parte da prosperidade, mas aqui a ideia é deixar informações para começar a arrumar a semente. Perfeito. Se ocupe na semente, que o dinheiro vai vir, pode ficar só porque o dinheiro é da terra, ele nos pertence, gente. Uhum. Ele é nosso, tudo que está na terra é como se fosse um resort all inclusive.
Deus nos colocou aqui, deixou tudo, deixou amor. O amor terreno, ele é da terra ou é do céu? É daqui. Dinheiro é da terra ou é do céu? É daqui. Saúde física é da terra ou do céu? Tudo que for da terra já está aqui. São essas crenças limitantes que não me deixam chegar no dinheiro, na saúde, e é isso que nós vamos trabalhar. Tirar essas crenças para você receber tudo que você quiser.